É isto que estamos vendo nos telescópios. Fecha aspas. Esta tentativa de marcar datas para o fim do mundo não é uma prática nova. Até pessoas sinceras e de profunda piedade cristã já cometeram este equívoco. Um deles foi o pregador batista Guilherme Miller, que em meados do século XIX entendeu pelas profecias de Daniel que Jesus voltaria ao mundo no ano de 1844. Ele até estava certo quanto à cronologia profética, pois em 1844 cumpriu-se uma importante profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. Mas ele estava completamente enganado com relação ao evento. Não se tratava da volta de Jesus. E, é claro, não se podia tratar, pois a Bíblia deixou bem claro que ninguém pode saber com exatidão em que dia e hora se dará a volta de Cristo, e com ela o chamado fim do mundo. Há indícios proféticos, é claro, da proximidade desse tempo, mas não uma cronologia exata. Como disse o próprio Jesus, numa advertência feita e agora registrada em Marcos, capítulo 13, verso 32, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Numa outra clara metáfora, que evidentemente repetiu os ensinos de Cristo, o apóstolo Pedro também escreveu o seguinte: o dia do Senhor, isto é, o juízo final, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3, verso 10. A explicação é quase desnecessária. Vir como um ladrão significa vir de surpresa, sem aviso prévio, sem condições de cronometrar a chegada do evento. Os discípulos curiosos ainda insistiram com Jesus até o final do seu ministério terrestre para que lhes revelasse quando seria sua vinda. Mas ele respondeu: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai preservou à sua própria autoridade. Isto está em Atos, capítulo 1, verso 7. Depois do desapontamento sentido por Miller e seus seguidores, muitos desanimaram da fé. Outros continuaram marcando novas datas, como se não houvessem aprendido com a dura experiência. Mas um grupo em especial sentiu que, embora devessem continuar firmes na espera da volta de Jesus, jamais, repito, jamais, deveriam marcar novas datas para este evento ou incentivar, ainda que indiretamente, a definição de qualquer cronologia do fim. Esses estudantes da Bíblia se organizaram e formaram a denominação hoje conhecida como os Adventistas do Sétimo Dia. Aliás, o termo Adventistas significa justamente isto: aquele que espera o advento, isto é, a volta do Senhor. A escritora americana Ellen White, que participou ativamente deste grupo de pioneiros do Adventismo e presenciou o desapontamento de 1844, escreveu aos que agora faziam parte do novo movimento adventista as seguintes palavras: que os nossos irmãos e irmãs fiquem atentos a qualquer um que marque uma data para o Senhor cumprir a sua palavra a respeito de sua vinda ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância por ele feita. Falsos mestres podem parecer muito fiéis ao trabalho de Deus e podem gastar tudo o que têm para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias. Mas como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é de engano. Devemos nos opor à sua mensagem não porque sejam homens maus, mas porque colocam sobre o erro um carimbo de veracidade. Seria interessante hoje aprender com aqueles que, por experiência própria, descobriram que não compensa fazer especulações cronológicas quanto ao fim do mundo. Mas é interessante que esses falsos prognósticos revelam no povo dois comportamentos antagônicos, ambos preditos pela Bíblia. Um é o de desespero e o outro, o de acomodação. Falando do primeiro, o próprio Jesus afirmou que no futuro haveria homens que desmaiariam de terror pela expectativa das coisas que haveriam de sobrevir ao mundo. Isso está em Lucas, capítulo 21, verso 26. De fato, bastou a imprensa divulgar que o acelerador de partículas LHC, localizado na Suíça, poderia criar um buraco negro e com isso desintegrar o planeta. Vários jovens e adultos de várias localidades cometeram suicídio para não testemunhar o fim do mundo. Outros adquiriram síndrome do pânico e um grupo mais audacioso se limitou a ameaçar a vida dos cientistas envolvidos no processo. Pânico é a palavra que descreve este comportamento. Quanto ao segundo grupo, o da acomodação, que também poderíamos chamar de apáticos quanto ao fim do mundo, a Bíblia também declara que na véspera da volta de Jesus, muitos estariam levando a sua vida de maneira aparentemente tranquila.
casando-se e dando-se em casamento, isto é, adquirindo propriedades, trabalhando, etc. Isso também está aqui em Mateus capítulo 24, versos 27 a 30. O apóstolo Paulo, um dos maiores cristãos e teólogos do primeiro século, também escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 3, um texto que compensa ser lido. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Porém, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É interessante que, ainda que seja mito fazer prognósticos acerca de quando virá o fim, é certo que ele virá. Quer aceitemos ou não, chegará um dia do acerto de contas com Deus. E muitos, apesar dos claros sinais dados na natureza, insistem em viver como se nada estivesse acontecendo. Uma das maiores provas de que Cristo em breve voltará é que, se ele não o fizer, o mundo se destruirá sozinho e não precisamos de nenhum calendário maia para descobrir isto. Basta ver a degradação gradual do planeta que está acontecendo de maneira acelerada em nosso redor. Mas aqui está a boa notícia. Segundo a Bíblia, antes que o homem aperte o botão vermelho, Deus intervirá na história humana, trazendo o seu juízo e colocando fim ao sofrimento, ao desespero e às coisas que trazem o mal a este planeta. Portanto, prepare-se, pois embora não saibamos quando Jesus vai voltar, a sua vinda não é um mito, é uma realidade. Será o maior acontecimento da história e você certamente deverá estar preparado. O tempo não apaga a história. Mesmo que as palavras neguem, as evidências resistem. O programa Evidências, apresentado pelo doutor em Teologia Bíblica Rodrigo Silva e especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, provoca a pesquisa de temas históricos e tem revelado fatos que comprovam a historicidade da Bíblia Sagrada. Para continuar estudando, peça a revista Princípios. Aqui você encontra uma variedade de temas intrigantes. Ciência e Deus combinam? Como vivem os mortos? Como surgiu o mal? A revista Princípios é um presente para você. Entre em contato. evidências@novotempo.org.br. Telefone 0 prestadora 12 21 27 31 21 ou escreva para Caixa Postal 7, CEP 12.300 970, Jacareí, São Paulo.